nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor. Hoje estamos no estudo de 1 Coríntios, onde o tema é: a igreja é um corpo. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Da maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Podeis assentar, meus amados. A igreja, como a igreja é um corpo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando, a igreja é um corpo, nós vemos algo interessante aqui, falando sobre o apóstolo Paulo. Eu vejo a igreja sendo comparada a uma família, eu vejo a igreja sendo comparada a um exército, eu vejo a igreja sendo comparada a um templo, eu vejo a igreja sendo comparada a uma noiva. Porém, a figura predileta do apóstolo Paulo para descrever a igreja é um corpo. Agora, por que Paulo tem predileção por essa figura? Porque ela é uma das mais completas para descrever a igreja.
O apóstolo Paulo destaca a partir de agora 3 grandes verdades que vamos considerar, falando da igreja, comparando a igreja como um corpo. Pastor, como é que nós aprendemos? Como é que nós olhamos o apóstolo Paulo comparando a igreja como um corpo? Eu vejo, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ensinando que o corpo, ele tem uma unidade. Então o apóstolo Paulo nos ensina que a unidade do corpo, capítulo 12, versículo 12 a 13, nós vimos o apóstolo Paulo falando, o corpo é uno. Sua principal característica é a unidade. Quando falamos de corpo, não existe um corpo onde seus membros são separados. Todos os que creem em Cristo são um. Por quê? Porque servimos a um mesmo Espírito, andamos a um mesmo caminho, tá? Cristo, ainda falamos, todos os que creem em Cristo são um, fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Essa unidade não é organizacional, nem denominacional, mas ela é espiritual. Pastor, como é que num casamento, uma pessoa de uma personalidade diferente, casa com uma outra de outra personalidade diferente, consegue conviver juntos? Por quê? Porque eu não ando no meu caminho, e nem a minha esposa anda no caminho dela. Nós ambos escolhemos andar no caminho de Jesus. Então eu abro mão da minha indiferença, e ela abre mão da indiferença dela, e nós seguimos o caminho que não pertence a nós, mas pertence a Cristo. Entendeu? Ainda nós vemos outra coisa que o corpo tem, além de unidade, nós vemos algo interessante no corpo, que é, o corpo, ele tem o sangue. A igreja de Cristo precisa ter o sangue. Sangue de quem? Sangue de Cristo. Fomos lavados, fomos remidos, fomos comprados pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Pastor, agora vamos parar um pouquinho para falar sobre o sangue. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 3, fala sobre o sangue. E eu vejo aqui o poder desse sangue na igreja de Cristo, e o poder do sangue no corpo nosso, no nosso corpo carnal. Pode ser difícil estabelecer a unidade entre os meus pés, mãos e meus rins. Mas pastor, como é que eu posso ligar o meu pé com o meu rim? Como é que eu posso ligar o meu pé com a cabeça? Como é que eu posso ligar a minha mão com o nariz? Só existe uma coisa que faz essa ligação: o sangue. Só existe uma coisa que faz a ligação do dedão do pé ao fiapo da cabeça: é o sangue. O sangue percorre o corpo inteiro. Pastor, quando eu falo de sangue, eu vejo que o mesmo sangue alimenta esses membros a todos os outros. Ainda o sangue fornece vida aos homens, e se impedirmos o sangue de chegar a algum deles, eles morrerão rapidamente. Você já botou tempo de colégio, né? Você já colocou borrachinha na ponta do dedo? Apertou bem? Você viu como é que a ponta do dedo gelava? Claro, por quê? Porque cortava a circulação do sangue. Uma pessoa que é picada de cobra, a primeira coisa, temos que amarrar aqui. Para quê, pastor? Para o sangue não subir. Pois é, pode ter certeza que tu vai perder essa perna. Porque o sangue não sobe, também o sangue não desce. Se não sobe, não desce, vai morrer, vai apodrecer. Sangue sem circulação é sangue coalhado, é sangue que não tem vida. O que é que me enxerta, pastor? O que é que me enxerta e me exerce no corpo de Cristo? O sangue do Cordeiro. Estamos falando que o apóstolo Paulo está comparando a igreja de Cristo como um corpo, tá? E o que é que me torna um membro do seu corpo? É o sangue do Cordeiro.
não é o corpo, não é a sepultura, não é a morte, é o sangue do Cordeiro. Pastor, assim como o sangue é um elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo também nos torna um. Somos um em Cristo por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Senão nós não seríamos um. Nós nem teríamos ligação um com o outro se não fosse o sangue do Cordeiro. Pastor, o que nos fez ter ligação com Deus? Foi o sangue do Cordeiro, que através desse sangue escorrido na cruz do Calvário, fez o rasgo no véu do templo. E hoje nós temos acesso direto ao Pai. Através de quem? De Cristo. O que ele fez? Derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos falando do corpo. Ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação, da obra da redenção operada pelo sangue de Jesus Cristo. Pastor, então eu posso dizer que sou crente? Pode dizer que é crente. Posso me vestir como cristão? Pode se vestir como cristão. Posso andar com a multidão? Pode andar com a multidão. Agora, ser membro, só se você tiver o sangue. Tem muita gente dizendo que é crente, cristão, mas não tem pacto com o sangue do Cordeiro. Não tem vida, não tem ligação, anda junto, mas não está ligado. Quando eu vejo algo interessante, ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo e do seu sangue derramado. Quer ver? Olha só, vamos para a Bíblia falar um pouquinho de sangue. Gênesis 37 e 31. Outro, Êxodo 29, 23 e 18. Abre lá. Gênesis 37, 31. Outro já procura. Êxodo 23 e 18. Bem alto, eu quero que leia para todo mundo ouvir. Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica do sangue. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica num sangue. Existem vários tipos de sangue na Bíblia, entendeu? Na Bíblia nós encontramos a palavra sangue 462 vezes. Nós encontramos só no Velho Testamento 349 vezes a palavra sangue. No Novo Testamento 103 vezes. No total a Bíblia inteira é 462 vezes. Pastor, no Novo Testamento a palavra refere-se a morte por sangue, ou morte violenta, que envolve sangue. 203 vezes nós vemos derramamento de sangue por violência no Novo Testamento. Eu vejo no Novo Testamento 103 vezes derramamento de sangue alusivo a sacrifício cruentos, sacrifícios cruéis. E nesse sacrifício cruel, com certeza deve estar envolvido o sacrifício do meu mestre. Porque aquele sacrifício do nosso mestre não foi um sacrifício assim, ai, coisa mais linda do mundo. Não. Aquela pele dele foi rasgada e foi derramada até a última gota do sangue. O que diz ali sobre Gênesis 37 e 31? Nós vemos que os irmãos de José tiveram inveja de José, e eles arrancaram a capa de José, banharam no sangue, mas esse sangue não era verdadeiro sangue de José, era um sangue de um animal. Traduzindo para os dias de hoje nós vemos muitas pessoas com sangue em suas capas, mas não é o sangue de Cristo. É sangue de Beuzebu, é sangue de Candomblé, é sangue de Maomé, é sangue, irmãos, mas o sangue de Cristo, ele faz a diferença. O sangue de Cristo, ele purifica de todo pecado. O sangue de Cristo, ele rasga a cédula da condenação que nos condenava para a morte eterna. Quando eu vejo Êxodo capítulo 23, versículo 18, lê lá para nós. Outro já procura 1 Samuel 20, 12.
Aqui nós estamos falando de sangue para sacrifício. Aqui nós estamos falando de Páscoa. Êxodo 23:18 diz: não oferecerá o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O que é pão levedado, meu irmão? Pão com fermento. Trazendo para os nossos dias hoje. Hoje nós temos o sangue de Cristo. Hoje nós temos os dons espirituais. Porém existe muito fermento na nossa vida que precisa ser tirado, chamado pecado. E a palavra de Deus diz bem assim: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura na minha festa de noite até de manhã. Estamos falando de sangue na Bíblia, o sangue que precisa ter no corpo. O apóstolo Paulo compara a igreja como um corpo. O corpo precisa ter sangue para ter vida. O que diz 1 Samuel capítulo 20, versículo 12? Bem alto. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã e estas honras, ou depois de amanhã, e eis que houver coisas que adorar. Para Davi e eu não entrar em ti, então hoje quisesse ver. Isso, pacto de Davi com Jonatas, pacto de amor. Agora veja 2 Samuel capítulo 20, versículo 12. A massa estava envolta do seu sangue, no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a massa do caminho para o campo e lançou sobre ele manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Irmãos, e a massa era uma pessoa, estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Irmão, quer assustar uma pessoa é mostrar sangue, entendeu? Vocês que trabalham com knife aí o dia inteiro, né? Tá todo mundo beleza ali, daqui a pouco alguém faz assim, quando você vê tá tudo vermelho. Ah, irmão, tem muita gente que é amarela ali, viu? Shekinah não, mas tem muita gente que já branqueia, já traz o que comeu no almoço, já ali, já procura, entendeu? Às vezes tem que acudir primeiro aqueles que estão ali desmaiados do que o cortado. Por quê? Porque o sangue chama a atenção. Nem todos conseguem ser enfermeiro, nem todos conseguem fazer cirurgia. Ah, moço, viu o sangue, o negócio. Pastor, aqui nós estamos falando de uma pessoa que estava ferida no chão, ensanguentada, como diz aqui em 2 Samuel 20, versículo 12. E é interessante que as pessoas passavam, olhavam e o chamavam atenção por causa do sangue. Chamava atenção por causa do sangue. Pastor, o que fizeram? Desviou a massa do caminho para um campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. O que fizeram? Jogaram uma coberta, alguma coisa lá, taparam. Por quê? Porque todo mundo que passava, opa, está ensanguentado. O que deu aqui? Chama atenção. E a vida é um acidente. Se dá uma batida de carro, não tem problema, você até passa. Agora, se tem alguns esticados no chão ali, moço, para o carro, mas sai tudo do carro, vamos lá ver, né? Às vezes a cabeça está lá, o braço está lá, não tem problema, eu vou ficar traumatizado os 3 meses, mas eu quero ir lá ver. E o interessante é que a mancha do sangue não sai, entendeu? O maior problema do criminoso e do assassino é a mancha do sangue. Ele não consegue tirar, nem da roupa e nem do piso. O sangue impregna, o sangue marca. Na vida espiritual também, Satanás quer tentar tirar a marca do sangue do Cordeiro da tua vida. Não tem, meu irmão, o sangue impregna. O sangue marca, não tem, depois de marcado, você é marcado. Pastor, eu saí da igreja, estou fora, o mundo vai identificar, você é um deles, a tua fala denuncia. Você é marcado, você é comprado, você é uma peça que já foi paga, você tem dono.
Estamos falando do sangue. 1 Reis capítulo 18, versículo 28. Outro já abre em Lucas 13, versículo 1. O que diz ali em 1 Reis capítulo 18, versículo 28? Falando de sangue ainda. Bem alto. Vamos lá, vamos folheando Bíblia. Vamos folheando Bíblia. 1 Reis capítulo 18, versículo 28. Capítulo 18, versículo 28. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Estamos falando de quem? Estamos falando dos profetas de Baal. Olha só, derramamento de sangue. Nem todo derramamento de sangue é para Deus. Os profetas de Baal não conseguiam resposta do Deus deles. O que eles faziam? Se retalhavam. E até hoje existem religiões que se retalham. Não precisamos ir muito longe. O próprio catolicismo, muitas das vezes as pessoas fazem procissões, acabam se esfolando, acabam se machucando, subindo escada, descendo escada, achando que Deus vai fazer alguma coisa com isso. Isso é voto de tolo. Isso é voto de tolo. Porque a Bíblia diz que nós temos que viver em constante, não só uma vez por ano, não só quando é dia da Nossa Senhora Aparecida, que aí nós sai todo mundo em comboio, vai a pé até lá na Nossa Senhora Aparecida, até lá na Aparecida do Norte. E depois, pastor, depois se dane, depois acabou-se. Chora só naquele dia, e depois, pastor, depois não. Depois até fala mal dos crentes, até tacar pedra nos crentes, mas querem tentar adorar o mesmo Deus, querem tentar sacrificar, querem tentar fazer sacrifício. Estamos falando de sangue. Os profetas de Baal, eles se retalhavam, irmãos. Isso é sacrifício de tolo. Já teve um que derramou sangue só, não precisa mais derramar sangue. Quando falamos de derramamento de sangue, vamos para Lucas capítulo 13, versículo 1. O que diz lá? Lucas capítulo 13, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Olha só. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus. Quem eram os galileus? Os galileus eram os desprezados. Pode vir algum profeta lá da Galileia. O próprio Jesus foi desprezado porque era da Galileia. Quem está participando dos cultos de ensino lá em Biluíla aprendeu que os próprios fariseus falavam bem assim: pode vir algum profeta da Galileia? Entendeu? Os profetas eram desprezados por causa da discriminação da terra. E aqui nós vimos que naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Quem foi Pilatos, pastor? Pilatos foi um dos líderes lá de Jerusalém, que o camarada era tão cruel, era tão ruim, que Roma teve que trazer ele de volta para Roma. Entendeu? Teve que trazer de volta para Roma. Pilatos, ele era tão ruim. Depois, no ano 40 ou 38, depois de Cristo, Roma teve que chamar Pilatos de volta. De tão ruim que o bicho era. Ele não só, ele entrava no templo, ele profanava o templo, ele fazia até as pessoas que ele matava, ele fazia o sangue misturar lá no sacrifício. Está aqui na Bíblia. Que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilatos não tinha dó de matar um cristão. No ano 70, quando o general Tito entrou em Jerusalém e derrubou tudo, quantos foram queimados? Quantos foram pendurados nas árvores? Quantos foram crucificados? Eles não tinham dó. Quando eu falo de sangue, nós vemos algo interessante, chamando para o corpo.
ninguém entra na igreja, ninguém entra no corpo de Cristo sem se apropriar dos benefícios da morte de Cristo e do seu sangue derramado, pastor. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos menciona quando falamos de corpo e a igreja de Cristo: o corpo precisa, além do sangue, além da unidade dos membros, ele precisa também do Espírito. Foi pregado sábado à noite aqui pela irmã Eli. Não adiantava Ezequiel profetizar até o exército ficar de pé, precisava ter o sopro do Espírito. O que adiantava Deus fazer um boneco lindo e maravilhoso e não soprar o fôlego de vida em suas narinas? Pastor, quando falamos do fôlego de vida, quando falamos do Espírito, além do sangue, o que mantém o corpo unido é o Espírito. Nunca descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em algum dos seus órgãos, ou membros, ou glândulas. É certo sentido? O Espírito está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, diz o apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, o que diz lá? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos tendo bebido de um Espírito. Pastor, quando fala isso, o apóstolo Paulo está dizendo: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quem é esse corpo? A igreja de Cristo. Nós falamos algumas terças-feiras atrás que nós temos que saber identificar dois tipos de corpo quando participamos da ceia. Primeiro, relembramos o corpo de Cristo. Como um corpo, nós relembramos o corpo. Primeiro, como um corpo, a igreja, que é um corpo, relembramos o corpo de Cristo, que foi crucificado. Agora estamos falando de um corpo com todos os membros, com um só Espírito. Entendeu? Temos um só Espírito. O Espírito Santo foi quem nos enxertou você no corpo. Você foi batizado e introduzido no corpo pelo Espírito. Quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Quem te convenceu a dizer: eu quero aceitar Jesus? Você acha que foi a carne? Não. Foi o Espírito Santo que falou: vai lá que Deus tem um projeto na tua vida, vai lá, chega de sofrer, vai lá, chega de ser escravo, vai lá, e você veio e diz: eu quero, e o Espírito confirmou, eu quero, e o Espírito diz: eu aceito, eu quero, o Espírito diz: eu te liberto, eu quero, o Espírito diz: eu tenho uma nova veste, eu quero, o Espírito diz: eu tenho um novo nome, eu quero, o Espírito diz: eu vou te limpar, eu vou te purificar, aliás, eu vou te dar alguns privilégios, eu vou construir uma casa para ti, uma morada lá em cima para ti, ter uma herança para você. Pastor, quando falamos de Espírito, Ele regenerou você, mudou a sua vida, converteu o seu coração. Estamos falando de Espírito. Quando Deus fez o homem, quando Deus formou o homem estava só barro. Só foi Deus soprar em suas narinas o fôlego de vida. O coração, que era um monte de barro, ele se tornou alma vivente. O teu cérebro, que era um monte de barro, se tornou massa cefálica vivente. O teu estômago, a tua bexiga, os teus olhos, todos eles se tornaram um corpo vivo, por causa do Espírito. Trazendo para o lado espiritual, trazendo para a tua vida espiritual. Quando você era uma pessoa lá do mundo, você era um boneco nas mãos de Satanás. Deus agora, Ele foi ali e te resgatou. O Espírito Santo entrou na tua vida, você se tornou alma vivente. Você se tornou parte do corpo de Cristo. Você se tornou uma pessoa viva. Embora estava sendo condenada à morte, você agora aceitou a Jesus. Agora recebeu a cédula da vida, que te garante a vida eterna. Pastor, falando de vida,
Um membro do corpo pode ser mais cheio que o outro membro, mas nenhum membro está sem o Espírito. Pastor, todos nós fazemos parte do corpo, todos nós somos membros do corpo, não podemos ser cabeça, entendeu? Tem muitas igrejas aí que os seus líderes estão sendo os cabeça. Ei, cabeça é Cristo, somos membro. Nunca esqueça disso, irmãos, nós somos membros. Membros é liderado pela cabeça, é comandado pela cabeça. Agora, quando eu vejo membros, eles têm o mesmo Espírito, assim como eu tenho um Espírito só, o Espírito de vida. Todos os meus membros têm o mesmo Espírito. Eu posso colocar minha mão numa cadeira e dizer: ei, você pertence a esse corpo, mas não está nesse corpo, então você não está no mesmo Espírito que eu estou. Quando eu vejo algo interessante, ser batizado pelo Espírito significa pertencer ao corpo de Cristo. Ser cheio do Espírito significa que nosso corpo pertence a Cristo. Quando falamos de corpo, obviamente, essa unidade de que Paulo fala não é denominacional, não é título de igreja, entendeu? Não é título de igreja, não é título, não, meus irmãos, não é uma unidade externa, mas mística e espiritual. Estamos falando da igreja de Cristo. Estamos falando da igreja de Cristo. E é por isso que o ecumenismo é um grande equívoco, onde muitos líderes hoje, evangélicos, cristãos, têm entrado nessa fórmula do ecumenismo. Por quê, pastor? Porque nós temos que nos unir, nós temos que dar as mãos, irmãos, não temos como nós fazer aliança com quem não tem aliança com Deus. Não tem isso, é jugo desigual, e eu vou provar para vocês. Qual é a grande bandeira do ecumenismo? É que nós temos de acabar com as nossas diferenças e ficar todos debaixo de um mesmo guarda-chuva. Mas da onde está vindo essa água? Esse guarda-chuva, ele pertence para quem? Pastor, se esse guarda-chuva, que é o ecumenismo, todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, se for a palavra de Deus, não vai dar para ficar lá embaixo, porque a palavra é verdade. Não vai dar para o idólatra ficar debaixo de quem adora a Deus. Não vai dar pro pecador ficar debaixo com o santo. Não tem, jugo desigual não vai dar. Não importa a sua crença, não importa a sua teologia, não importa o Deus que você crê, vamos ficar juntos, vamos adorar no mesmo altar, mas esse não é o ensino das Escrituras. Não existe unidade fora da verdade, não há unidade fora do Espírito Santo. Por isso que o ecumenismo não é certo, não dá certo. Como é que você vai conseguir servir a Deus com uma pessoa que não serve a Deus da maneira certa? Não. Uma pessoa que ignora certas partes da Bíblia, ou estão tentando alterar a Bíblia para não precisar mudar suas formas de condutas. Quando falamos de ecumenismo, é impossível ser alguém ou ser um com alguém que ainda não nasceu de novo e ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. Não dá. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Não dá. Essa unidade é para os salvos que estão nas mais diversas denominações cristãs, mas não é uma unidade entre salvos e incrédulos. Esse mesmo Espírito, essa unidade do Espírito entre os membros, é aqueles que fazem parte da igreja onde o Cristo é o cabeça. Então, se a igreja que o Cristo é o cabeça, primeiro, não vai haver idolatria, não vai poder ser tolerado o pecado, não vai poder fazer corpo mole para certas coisas. Não, pastor, é o caminho, a verdade, a vida, é o caminho dele. É esse o corpo, é esse o Espírito. Pastor, uma pessoa que não gosta da palavra da verdade, jamais vai querer estar debaixo.
desse cabeça. Então não tem como nós ter comunhão com as trevas, não tem como o templo do Espírito Santo ter comunhão com o templo do mundo, não tem como nós termos comunhão com o ímpio lá fora, não dá. Quando falamos ainda, a unidade da igreja, ela é espiritual. Você é como qualquer irmão, de qualquer denominação, ou qualquer lugar do mundo. Ainda diz, todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. Todos são ovelhas de Cristo e a noiva do Cordeiro. Só aqueles que estão no mesmo Espírito. Ainda falando sobre o corpo, nós temos o sangue que une todos os membros, nós temos o Espírito que une todos os membros, e nós temos algo interessante também, a diversidade do corpo. Eu acho interessante, aqui no capítulo 12, versículo 14 a 20, o corpo, embora uno, tem uma grande diversidade de membros. Você pode olhar, só na tua mão você vai ver que tem dedos ali um pouquinho maior, um pouquinho menor. Você vai ver que a mão é um pouquinho mais larga que o braço tem um antebraço. Você vai ver que o teu tórax é bem diferente do que tua perna. Você vai ver que a tua orelha é bem diferente que o nariz. O olho é mais sensível do que os teus cabelos. Você vai ver, mas pastor, por que não valorizou mais o olho, não desvalorizou menos a orelha? Não sei. Agora uma coisa eu sei, o que torna o corpo bonito e funcional é o fato de ele ter os seus membros harmoniosamente distribuídos, a todo trabalhando junto para o bem comum. Isso torna o teu corpo bonito. Entendeu? Você pode ter certeza. Os membros do corpo são belos quando distribuídos com proporcionalidade. Quem foi que distribuiu os membros do teu corpo? Quem foi? Foi a mãe, né? A mãe, naqueles 9 meses de gestação, a mãe estava lá, então ela começou, eu vou fazer meu filho um pouquinho, com o narizinho um pouquinho mais empinadinho. Não, vou fazer o pezinho um pouquinho maior. Não, vou fazer ele com o cabelo enroladinho. Eu gosto tanto de cabelo enroladinho. Cabelo liso. Vai ter que ser moreno. Não, tem que ser loiro. Então vai metade moreno, metade loiro. Quem foi que fez o teu corpo? Quem foi que dividiu proporcionalmente? Quem foi que colocou esse narizinho ou esse narizão? Essa orelhinha ou essa orelhona? Quem foi? Quem foi? Foi Deus. Aí você tem alguma reclamação? Com certeza, todos eles têm, porque senão não existia estojinho, senão não existia operação plástica, não existiria implante, com certeza deve ter alguma reclamação. Mas você sabe para quem você está reclamando? Você sabe de quem você está reclamando? Você sabe quem foi o autor do nosso corpo? Pastor, mas ele está acabadinho muitas das vezes porque você não sabe cuidar. Uma coisa é cuidar, outra coisa é modificar. Deus é o autor do teu corpo. Foi Ele que fez o teu corpo, com as palmas das suas mãos. E aí você vem dizer assim, mas não gosto, não me acho lindo, estou desanimado, mas coisa feia, não pode nem olhar no espelho. Não gosto nem de tirar foto. Isso é um pecado, viu? Deveria ser um pouquinho mais, valorizar um pouquinho você, porque foi Deus que te criou, essa imagem e semelhança dele, né? Você faz propaganda do inferno todo ali, você não faz propaganda de você. Por quê? Porque você é imagem e semelhança dele. Faça propaganda de Deus, que o povo possa ver Deus na tua vida, que o povo possa ver Deus no teu rosto, que o povo possa ver Deus no teu falar, que o povo possa ver Deus no teu caminhar, no teu vestir, que o povo aí de fora possa ver Deus na tua vida. Pastor, quando falamos de corpo, nós vimos que olha só, é impossível, aqui a diversidade do corpo. Os membros do corpo são belos quando distribuídos com proporcionalidade. Agora veja só o que a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 14 a 20. Um nariz que se desenvolve além do normal.
Nada a ver, além do normal, isso é normal ainda, tá? Um nariz que se desenvolve além do normal, ele deforma o rosto. Você pensou, camarada, com um baita de 2 quilos aqui, irmão? Puro cubirô aqui, ó. Pois é, agora já pensou o olho? É um órgão lindo e nobre, mas já pensou? O olho, o teu olho aqui, ele é o farol do corpo humano. Contudo, já imaginou se você encontrasse um olho aí, ó? Quantos quilos você pesa? Vamos basear aqui no normal, 75 quilos, né? Mas pastor, como nós vimos na Bíblia, poderia o olho ser só olho e não ter outros membros, ser só um membro só? Você já imaginou você encontrar na rua um olho de 75 quilos? Aquele bolão, né? Que tem uns que tem um zóio, que misericórdia. Aquele olhão cheio de veia, aquele olho azul, aquele olho preto, aquela paga de olho amarela, né? Tá na Bíblia, meus irmãos, não estou inventando nada. Poderia o olho ser só um olho, só um membro? Quando a Bíblia diz aqui, eu vejo algo interessante, você sairia correndo, porque esse olho gigante mais se assemelharia como um monstro. Pastor, a pessoa dentro do corpo de Cristo, que se acha a última bolacha do pacote, se acha a pessoa que é só ela se torna um monstro. Por quê? Porque um depende do outro, somos membros, e os membros, eles têm que trabalhar em sintonia. Quando eu vejo algo interessante, eu vejo aqui a palavra de Deus falando, Paulo pergunta no capítulo 12, versículo 17, se todo o corpo fosse olho, tá aí, ó. Você já pensou, se todo o corpo, não existisse nenhum membro, só todo fosse olho? Você entendeu agora? Se todo o corpo fosse olho, versículo 17, onde estaria o ouvido? O que é que Paulo está querendo dizer aqui, ó? Meus irmãos, hoje nós temos muitos crentes na igreja que só quer fazer papel de olho. Só olho. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que tem gente que só quer ser olho, não quer ser mais ouvido, né? Cadê os crentes ouvidos no culto de terça-feira? Cadê? Agora, se nós vemos um irmão ali sofrendo, opa, crente olho, crente boca, aí existe. Crente, agora cadê os crentes ouvidos? Ouvidos tem 2, boca tem 1. Cadê os crentes, os membros ouvidos? Cadê os membros olfato? Cadê os membros tato? Cadê os membros? Paulo está querendo falar isso para a igreja de Coríntios, porque tinha irmãos na igreja de Coríntios que queria ser só um tipo de membro, só um tipo de dom. Ainda falando, a beleza do corpo está na sua diversidade e na sua proporcionalidade. Imagina só, agora trazendo para os dons espirituais, imagina se na igreja só tivesse, Mandiva, um dom. Imagina se só tivesse um dom. Escolhe aí um dom aí, me dá um dom aí, diga um dom aí para mim. Dá um dom aí. Dom de visão. Imagina se na igreja tivesse só dom de visão, né? Só dom de visão, irmã Zé. Só vai ter dom de visão aqui. Nossa, pensa na visãozeira. Eu tive uma visão contigo, tive uma visão contigo. Visão daqui, visão dali, visão de lá. Irmão, cadê a visão? Cadê o dom de discernimento para dizer se essa visão é da carne ou é do Espírito? Cadê o dom da palavra, irmã Clétis, para dizer se esse dom, ele confere com a palavra de Deus ou não confere? Cadê o dom de profecia? Cadê o dom de interpretação de língua? Cadê o dom? Os dons foram colocados na igreja para edificação da igreja, mas tem igreja que só tem um tipo de dom.
Dá para ver, por aí afora tem igreja que só se vê milagre. É só milagre, meu Deus do céu, é milagre do começo até o fim. Tem outras igrejas que é só profecia do começo até o fim. É reteté do começo até o fim. O pregador não consegue nem fazer a leitura, já começa a reteté. Da onde está vindo esse avivamento? Da onde está vindo esse fogo, irmã Cleonice? Da onde está vindo essa base? Da onde está vindo esse alimento, esse sustento? É casa em cima da areia. É corpo que só tem um membro. Esse corpo não pertence a Cristo, porque o corpo de Cristo, ele tem variedades de membro. Ele não tem acepção de membro. O dedinho do pé tem o mesmo valor que o olho. Pastor, mas na raça humana não. Na raça humana, nós vemos aqui o próprio Paulo dizer: vocês valorizam aquilo que talvez não precisava tanto valor, e desvalorizam aquilo que deveria ser mais valorizado. E eu vou provar para vocês pela Bíblia. Olha aqui, o corpo precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Capítulo 12, versículo 15 a 19. Um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Agora imagina que você esteja com fome, caminhando pela estrada, vê um pé de manga, cheio de manga madura, mangas vermelhas, mangas bonitas, mangas cheirosas. Agora você vê lá o olho vê. Se você fosse uma igreja, só tivesse um membro, você não enxergaria. Pastor, eu só sou olho, pois você só iria ver. Mas como nós somos uma diversidade, como nós somos um corpo completo, temos diversidade de membros, então tu pode ter certeza. Você viu, sentiu o cheiro, sentiu por quê? Porque no teu corpo tem nariz. Você foi lá, claro, porque no teu corpo tem pernas para te conduzir até lá. Você estendeu a mão, com certeza, porque o teu corpo tem braço, tem mão. Você trouxe, pegou, claro, tem dedos. Apanhou, trouxe a tua boca. Você mordeu, sentiu o sabor, porque você tem uma boca e tem a língua e tem o olfato para sentir o sabor. Você engoliu, com certeza, tem o teu aparelho digestivo para receber, que é o estômago. Pastor, imagina se o teu corpo tivesse só um membro. Vamos trazer para o lado espiritual. Como é que você vai se alimentar se não tem um membro da palavra? Se não tem um membro do discernimento, se não tem um membro da profecia, se não tem um membro da interpretação, como é que você vai se alimentar? Quando nós falamos algo, se cortasse o meu braço e colocasse numa cadeira ao lado, ele seria meu braço ainda, claro, só que não valeria de nada para o corpo. Por quê, pastor? Porque o meu braço estaria lá naquela cadeira. Olha aqui, presta bem atenção. O meu braço, se eu fosse cortar ele e colocasse aqui, cortei o braço, está aqui o meu braço, não está mais no corpo o meu braço, estou sem braço, meu braço está ali. Pastor, ele é o meu braço, mas não faz parte do corpo. Ele é o meu braço, mas não tem o mesmo espírito. Ele é o meu braço, mas não obedece o comando da cabeça, que é Cristo. Por lado espiritual hoje, nós temos tantas pessoas hoje que acompanham, andam na casa do Senhor, andam no meio da multidão, mas não tem o mesmo espírito, não recebe, não obedece os comandos do cabeça, que é Cristo. Estamos falando que Paulo está falando da igreja, o corpo de Cristo. Da mesma maneira o apóstolo Paulo está dizendo: trabalha para o bem comum do corpo. Para você trabalhar para o bem comum do corpo, você tem que estar ligado no corpo. E ainda falando que nos últimos dias a tecnologia tem inventado a prótese. A prótese está ligada no corpo, mas não está ligado no espírito do corpo. Pastor, hoje nós temos muitos crentes prótese. Crentes prótese, que querem fazer o trabalho do Senhor, querem andar igualzinho àquela peça que faleceu, aquela peça que foi amputada, querem fazer igualzinho, mas não querem estar ligado no Espírito.
qualquer coisa pode ser sacada fora e tirada fora. Esse é aquele tipo de crente que por qualquer coisinha quer sair da igreja. Qualquer coisa está pulando fora. É crente prótese. Quando tu olha assim, rapaz, a perna ali está certinho, pode ter certeza. Deu algum problema ali, Falando algo interessante, nós vemos, terceiro lugar, aqui, meus irmãos, sobre o corpo, a mutualidade do corpo. Quando Paulo fala sobre a mutualidade do corpo, capítulo 12, versículo 21 a 32, ele exorta a igreja sobre 5 questões importantes. Primeira questão é essa: o perigo do complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? Capítulo 12, versículo 15, lê lá para nós bem alto. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Olha só, às vezes o pé não aparece, a mão está sempre aparecendo, né? Ei, mas os méritos da tua vida, se não fossem esses pés calejados, que muitas das vezes não aparece, estão enfiados dentro de uma bota, né? Uma bota branca, estão lá, estão cozinhando lá dentro, estão pegando micose, para quê? Para tua mão receber os troféus, para tua mão receber o pagamento, para tua mão pegar as comidinhas gostosas, os copinhos de Coca-Cola. Mas tu não sabe o quanto que o pé sofre, para te sustentar ali, 12 horas de pé ali no frigorífico. E a mão, muitas das vezes a mão quando passa frio, enfia no bolso, sei lá, vai lá, e o pé fica lá. Aí agora nós temos o complexo de inferioridade no corpo. Se o pé dizer, olha aqui, se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Quantas pessoas hoje no corpo de Cristo, por que eu não sou? Por que eu não sou? Por que eu sou isso? Eu queria ser aquilo. Por que Deus me colocou aqui se eu queria aquilo lá? Por que Deus me colocou como pé se eu queria ser olho? Pastor, quando alguém reclama de não ter esse ou aquele dom espiritual, está questionando a sabedoria de Deus. Isso é questionar a unidade do corpo. Nenhum membro da igreja deve se comparar, nem se contrastar com outro membro da igreja. Você é único, você é singular no corpo, pastor. Eu queria ser igual. Não existe nenhuma peça igual no teu corpo. Então não tenta ser igual ao teu irmão, que não vai dar certo. Seja você mesmo. Seja você diante de Deus. Pastor, mas eu sou tão humilde, eu sou tão grandão. Então seja você mesmo. Seja você mesmo no corpo. Deus colocou você no corpo como lhe aprouve. Foi Deus que escolheu esse lugar no corpo. Exerça a função que Deus lhe deu no corpo. Fica ressentido por não ter esse ou aquele dom espiritual, é imaturidade. Pastor, como eu queria profetizar, busca. Como eu queria pregar, busca. Como eu queria ter, busca. A Bíblia diz: buscai e receber. Entendeu? Imitando você não vai conseguir. Você precisa buscar. Ontem à noite lá em Biluíla, a irmã Clétis pregou sobre o poço. Entendeu? A Rebeca estava buscando água para a sua família. Não sabia que alguém observando ela. Não se busca água só quando o pastor diz assim: você vai pregar, então agora eu vou me preparar. Não, irmão, você tem que estar preparado. Imagina se o Eliezer chegasse para Rebeca e falasse bem assim: irmã Marivone, eu quero água. Não tem, deixa então, eu vou tirar então. Não, a Rebeca já estava com o vaso cheio d'água. Ela já estava com a casa abastecida. Eu com certeza os vasos da casa já estavam tudo ali cheio. Aquele vaso que ela estava ali pegando era aquele vaso para compartilhar com os irmãos. Era aquele vaso para compartilhar com os camelos. Era um vaso para compartilhar com aquele que pedisse água. Pastor, se alguém for pedir água para mim hoje, pastor, não dá não, não vai dar não. Não vai dar não.
Gostei do seu testemunho. Imagina se o pastor pede, tem água, não tem água. Imagina se o mundo vier pedir alguma coisa. Por que eu não consigo muitas das vezes ganhar alguém para Jesus? Por que eu não consigo muitas das vezes ganhar um parente para Jesus? Por que eu não consigo muitas das vezes ganhar um familiar para Jesus? Por quê? Por causa da água que não tem no vaso. Não tem água no vaso. E aí, pastor, se não tem água no vaso, como é que eu vou reclamar? Eu tenho preguiça de buscar água no poço. Por quê? Buscar água no poço, eu tenho que arcar, eu tenho que fazer sacrifício. Eu consigo fazer muitas outras coisas que envolvem sacrifício. Para a carne, quando se envolve para o espírito, eu tenho canseira, eu tenho fadiga, eu tenho sono, eu não tenho tempo. Ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é difícil falar isso, mas Jesus está voltando. Sem contar que o Espírito Santo está nos observando. E muitas das vezes Ele quer entregar algo para a nossa mão. Ele quer fazer alguma aliança com nós. Ele quer entregar algo a mais para a nossa vida. E Ele não consegue, por quê? Por causa da água que não tem no vaso. Ele olha e vê você sem água. Ele olha e vê você praticamente se alimentando e minguadinho. Ele não vai pedir água para você, porque você não tem água nem para você. Ele chegou em Rebeca, porque ele observou que Rebeca estava com os vasos todos cheios. Rebeca estava cheia de água. Ele chegou e pediu: dá água para mim. A Rebeca falou: se tu quiser eu dou para os camelos também. Isso é coragem. Isso é coragem. Imagina um camarada chegar com 10 camelos hoje na tua frente e dizer assim: serve os meus camelos de água. Peraí, eu vou lá buscar mangueira. Não, Senhor, você vai tentar tirar no vaso. Sirvo? Pode deixar que eu sirvo. Aproximadamente 1.200 litros de água tirada no vaso. Oh, isso tem que ser uma jovem de fé. Isso tem que ser jovem de fé. Cadê nossa juventude, meus irmãos? Cadê os nossos jovens? Por que eles não estão nos cultos de terça-feira? Aonde eles estão tirando água? Com quem eles estão fazendo aliança? Com quem eles estão fazendo aliança nos nossos últimos dias aqui? Por que a aliança é mais com o ímpio do que com o Eliezer, do que com o Isaac? Por quê? Por causa da água. Se eles tivessem água, municiado de água nos seus vasos, eles não iriam fazer aliança com o povo do ímpio lá fora. Mas não, é mais fácil deixar eles sem água. É mais fácil deixar eles do que incentivar eles. Vão para o poço tirar água. Vão para o poço tirar água. Vão para o poço tirar água. Todas aquelas moças estavam lá junto com Rebeca. Raquel, Rebeca, pois só a Rebeca foi escolhida. Quem sabe as outras tiraram só para si. Vou tirar só um pouquinho de água para mim aqui, não vai ter problema. E Eliezer olhando a Rebeca. Uma mensagem muito linda ontem à noite. Pastor, o perigo do complexo de superioridade. Por que superioridade? Porque muitas das vezes na igreja, no corpo de Cristo, há membros que se acham os superiores. Mas o que a Bíblia diz aqui, ó? O apóstolo Paulo afirma no capítulo 12, versículo 21 a 24. Diz bem assim, ó: não pode os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Irmãos, olha o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Complexo de superioridade. Pastor, o olho não é melhor do que o pé. Por isso que o pé não pode dizer para o olho: eu sou melhor que você. Nem o olho não pode dizer para o pé: eu sou melhor que você. Por quê? Sem o olho o pé tropeça. E sem o pé o olho não vai. Você entendeu? Ainda o que diz mais o versículo? Pelo contrário, os membros do corpo que se parecem ser mais fracos são necessários. Os membros do corpo que se parecem ser mais fracos são necessários. Olha aqui, ó. E os que não parecem menos dignos no corpo, a esse damos
o maior honra. Ei, quem é que faz mais força? É o pé ou os olhos? Na hora do serviço lá de Acromondials, quem é que faz mais força? É o pé ou os olhos? Quando chega no finalzinho do dia, eu sei que o olho está fazendo força para ficar aberto. Mas se você não quer dormir, é só dar uns glória aí. Você já espanta o sono. Entendeu? Cuidado com a sonolência, só dá uns glória aí que vença a carne com o espírito. Pastor, mas olha aqui, ó, o pé, ele faz mais força que o olho. Mas muitas das vezes o olho, ele é mais valorizado que o pé. Vamos sair, vamos lá então, vamos para frente do espelho. E o pé só tá com a meia lá, e às vezes os dedos entram tudo assim, ó. Não quero nem saber. Como é que tá as unhas da mão? As unhas da mão estão tudo bonitinhas, tem até flores. Unha do pé, tem uma toiça ali que se eu tentar tirar isso ali vai dar meio que libaro. Mas não tem. O apóstolo Paulo fala aqui, ó, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Muitas das vezes você não valoriza a tua mão, né? Valoriza o quê? Opa, peito. Opa, valoriza o rosto. Pois é. A mão muitas das vezes é desvalorizada por causa do quê? Dos calos. O certo, a mão deveria ser valorizada. Tenha orgulho da mão. Tenha orgulho de vocês caras lá, pastor, mas minha mão é toda cheia, toda dura, toda cheia de calo. Ei, tenha orgulho. Mão é sinal de trabalho. Tenha orgulho. Não faça acepção. Isso também na igreja, pastor. Não podemos fazer acepção. Quando eu vejo algo na igreja ainda falando a necessidade mútua da cooperação, capítulo 12, versículo 26 diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha só que interessante. A psicologia, ela revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por que será, cooperador Maldemilson? Por que é tão difícil nós se alegrar quando uma pessoa está se dando bem na vida? Por que será? Por causa da inveja. O irmão trocou de cara. Olha só a roupa da irmã ali. Olha o sapato daquele outro. Olha ali. Nem vou cumprimentar hoje o David. Por quê? Está de camisa nova. Por que a Bíblia diz que é mais fácil chorar com os que choram? Por que a Bíblia fala isso? Olha só, meus irmãos, são poucas as pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória com o outro. Ambos os lados. Tem pessoa que cresce na vida e se afasta. Tem outro também que não pode ver o irmão crescer, que também já faz bem sim. E por que as pessoas têm dificuldade de celebrar as vitórias do outro? Porque o mundo delas ainda está centrado no eu, não no nós. Sabe por quê? Se nós somos um corpo, mesmo espírito, estamos em sintonia, a tua vitória vai ser minha vitória, a tua alegria vai ser a minha alegria, agora a tua dor vai ser a minha dor também. É interessante que quando dá uma dor no corpo, né, geralmente os membros se afastam. Tem um com problema ali, os membros se afastam. Não vou nem me envolver. Ixi, ficar só de camarote aqui, viram comentaristas, né? Nós somos membros, irmãos. Fazemos parte do mesmo corpo. Sabe o que aconteceu lá no hospital? Semana retrasada, passado, quando foi? Passada, entendeu? Eu senti uma dor aqui. Porém, o membro era esse que estava com problema, aqui estava com problema, mas o meu corpo está em sintonia, está no mesmo espírito, faz parte do mesmo corpo. Houve um membro que se colocou à disposição. Olha, eu vou me colocar à disposição para receber a agulhada e receber o antibiótico. O antibiótico não veio direto aqui no membro machucado.
O antibiótico veio aqui num membro que não tinha nada a ver. Meu braço, né? Tá certo que eles vasculharam todos os membros, depois quiseram aqui, né? Eles aproveitaram um pouquinho, mas aqui onde é que está ferimento? Não. No lado espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Muitas das vezes encontra um membro machucado na igreja e ninguém se oferece para ajudar. Ninguém se oferece para pegar o antibiótico e dar a dosagem. Por que o apóstolo Paulo estava comparando a igreja como uma família, como um corpo? Porque muitas das vezes nós precisamos ajudar os membros que estão machucados. Os membros que estão feridos, doentes, precisa sim. Tem que haver a necessidade da cooperação. Para nós encerrar, meus amados, precisa haver a necessidade da empatia, da alegria. Também precisamos ter a empatia da alegria e na tristeza. A psicologia ainda fala, Paulo diz que precisamos aprender a ter empatia e sofrer com os que sofrem e alegrar-nos com os que se alegram. Outra coisa também que Paulo nos ensina, a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos um dos outros. Capítulo 12, 27 e 28 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e é individualmente membro desse corpo. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, e assim por diante. Ninguém tem todos os dons. Agora, quando o apóstolo Paulo fala, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, interpretam-nos todos. O apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta, por quê? Porque nós precisamos compreender que não somos completos em nós mesmos. Eu tenho um dom que a irmã Daniela não tem, mas a irmã Daniela tem um dom que muitas das vezes outro irmão não tem. Por que as tábuas do tabernáculo eram tudo tábuas com medidas incompletas? Por quê? Porque eu preciso do meu irmão do meu lado para ser uma medida exata. Eu preciso de você. Paulo faz uma saraivada de perguntas retóricas e para todas elas precisa responder um não, sonoro e retuno. Ainda ele diz, Paulo está dizendo que nós precisamos um dos outros. Não existe nenhum chefe crente na igreja completo em si mesmo. Não somos autossuficientes, dependemos um dos outros. E é assim que a igreja de Cristo funciona. Como, pastor? Eu dependendo de você e você dependendo de mim, e nós dependemos de Deus. Nós dependemos. Eu quero estar com Cristo.